Olá! Neste vídeo falaremos sobre a importância dos fungos e sua utilização pela humanidade. Mas para isso, vamos conhecê-los melhor. Os fungos foram catalogados pela primeira vez no século IV a.C. por Aristóteles, que ao organizar os seres vivos, definiu dois reinos, Animalia e Plantae, e os inseriu junto às plantas e algas, neste último. Contudo, algumas descobertas foram sendo feitas e seu formato de classificar caiu por terra. Entretanto, até agora sabemos que eles são seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou pluricelulares, eucariontes e heterotrófos, que fazem parte do reino Fungi, segundo o mais novo modelo de classificação dos seres vivos, de 1978, feito por Robert Whittaker e Lynn Margulies. Estes organismos possuem diversos tipos de habitat, podendo ser encontrados no solo, na água e vivendo sobre matéria orgânica em geral. Sabe-se que existem 3 tipos de fungos classificados de acordo com seu modo de vida: saprofíticos, parasitas e simbióticos, e que podem apresentar 2 morfologias, leveduras e bolores. Saprofíticos são fungos caracterizados por decompor e reciclar em matéria orgânica morta, como por exemplo o Pycnoporus sanguineus, também conhecido como orelha de pau. Parasitas são aqueles que decompõem e desenvolvem-se em organismos vivos, como a Candida albicans, conhecida como Cândida, provedora da candidíase vaginal. E por fim, fungos simbióticos estabelecem relações simbióticas com seres autotróficos, tornando-os mais eficientes na colonização de habitats devido ao auxílio na absorção de água e sais minerais. Quanto à sua morfologia, aqueles unicelulares de formatos variados, cuja maior parte efetua a fermentação, são conhecidos como leveduras, diferentemente dos bolores, seres pluricelulares filamentosos em formato de hifas que têm a capacidade de formar micélios. Agora que já sabemos melhor sobre esses organismos, é valioso saber sobre sua importância para o homem e para o meio. Segundo fontes históricas, apesar de Aristóteles só ter catalogado esses seres em 400 a.C., podemos observar em pinturas rupestres que o homem primitivo já coletava fungos e os utilizava de maneira alimentícia, recreativa e ritualística há mais de 300 mil anos atrás. As primeiras bebidas alcoólicas também já eram produzidas neste período, mascando e cuspindo grãos, deixando-os fermentar. Inclusive, algumas tribos ao redor do mundo ainda fazem isso. No Brasil, produzem o cauim, à base de mandioca ou milho. Além disso, os fungos também deram origem ao pão e bebidas alcoólicas mais elaboradas, com receitas bem definidas. Há cerca de 10 mil anos, o homem antigo descobriu por acaso o processo de fermentação, no que surgiram em pequena escala as primeiras bebidas alcoólicas. Há evidência de que a prática da cervejaria originou-se na região da Mesopotâmia, onde a cevada cresce em estado selvagem. Os primeiros registros da fabricação de cerveja têm aproximadamente 6 mil anos e remetem aos sumérios, povo mesopotâmico. As uvas e o homem coexistem no planeta há milhões de anos, mas o mais plausível é que tenha sido apenas a partir de 6000 a.C. que os primeiros vinhos do mundo foram produzidos, visto que é nessa época que saímos do nomadismo para nos dedicar ao cultivo e domesticação de plantas e animais. Com o advento da agricultura e surgimento das primeiras civilizações, os fungos já se faziam presentes no solo em que os humanos cultivavam, auxiliando as plantas na absorção de água e sais minerais, mesmo que os agricultores não tivessem conhecimento disso. Os egípcios foram os primeiros a usar fornos de barro para assar pães por volta do ano 7000 a.C. Eles foram os responsáveis pela descoberta do fermento, que tem por função deixar a massa do pão leve e macia como conhecemos hoje. Por isso, as evidências mais antigas de pão fermentado foram encontradas no Egito Antigo e datam de 3000 a.C. Ainda utilizamos esse mesmo princípio com o fermento biológico. É um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, que se alimenta dos açúcares e, ao mesmo tempo, elimina álcool e gás carbônico, um processo chamado fermentação ou levedação. Enquanto o pão vai assando, o álcool evapora, ficando o gás carbônico na massa e os fungos morrendo.
Em hieroglifos escritos há mais de 4.600 anos, foram encontrados registros de que os egípcios utilizavam os cogumelos em suas práticas religiosas e acreditavam que eles asseguravam a imortalidade. Os faraós até os proclamaram comida real, e ao cidadão comum era proibido até mesmo tocá-los. Também há relatos de que os gregos atribuíam-lhes poderes mágicos, e os romanos os viam como alimento dos deuses. Os romanos, entre 27 a.C. e 475 d.C., consideravam o cogumelo silvestre, Fomes officinalis, um medicamento universal. Neste período, era designado às mulheres o conhecimento de como identificar os cogumelos comestíveis. Cogumelos que eram considerados uma especiaria em Roma, onde também surgiram os primeiros alimentos propositalmente embolorados, os queijos azuis. Após a queda do Império Romano, o mundo ocidental passou a utilizar menos os fungos durante a Idade Média. Porém, na Ásia continuaram tendo ampla aplicação medicinal. Estima-se que o primeiro cultivo intencional de cogumelos tenha ocorrido na China por volta do século IV, ou seja, 1400 anos atrás. A primeira espécie cultivada teria sido Auricularia auricula. Há pouco, foi descoberto um dos mais importantes fungos da medicina. Em 1928, foi descoberta acidentalmente a penicilina pelo cientista inglês Alexander Fleming. A espécie de fungo que ganhou grande reconhecimento mundial, Penicillium chrysogenum, pode ser usado para inibir o crescimento de colônias de bactérias. Alguns são utilizados em biorremediação. Desde a década de 1973, estudos vêm sendo desenvolvidos utilizando fungos como biodegradadores. Infelizmente, alguns episódios de nossa história não são tão memoráveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, os fungos foram testados e utilizados como armas biológicas nos campos de batalha. Além da herança de conhecimento sobre esses seres deixados pelos povos antepassados, os fungos têm sido muito apreciados nas áreas citadas anteriormente até hoje. Na agricultura, eles ganharam novos usos. Algumas espécies são de imensa utilidade nas plantações, conhecidas até mesmo como anjos, por serem benéficos para as plantas, como o fungo Metarrhizium anisoplia, que é muito utilizado no combate de pragas como cigarrinhas, besouros e outras espécies de insetos, que atacam a lavoura. A mais atual e pouco conhecida utilidade dos fungos é a micologia forense. É uma área das ciências forenses que utiliza os fungos presentes em cadáveres para auxiliar nas investigações de crimes. A maneira mais usada é a identificação de fungos para determinar o intervalo pós-mortem, questão de grande importância para a perícia. Porém, podem ser utilizados também para determinar o local do crime e diagnosticar se uma pessoa morreu vítima de intoxicação por fungos. Vale lembrar que até hoje são estudadas as várias formas de utilização dos fungos, já que são seres em abundância no mundo e com tamanha capacidade de interferir na vida humana. A história humana e dos fungos está ligada por um ponto muito anterior ao surgimento dos primeiros humanos. Há mais de 300 milhões de anos, no período carbonífero, não existiam organismos capazes de decompor lignina. A matéria vegetal ia então aos poucos se acumulando no solo e, com o tempo, sendo fossilizada, se transformando em carvão mineral, que foi combustível para a Revolução Industrial e é utilizado até hoje por muitas indústrias, principalmente a termoelétrica. Em 2012, descobriu-se que os primeiros fungos capazes de degradar lignina surgiram há cerca de 360 milhões de anos. Isso coincide com o período geológico em que observamos uma abrupta redução do acúmulo de matéria vegetal no solo, devido justamente ao surgimento desses organismos, que agora decompõem a matéria vegetal, antes que ela possa se transformar em carvão mineral. Como consequência disso, temos o fim da produção de carvão mineral, tornando-o um recurso não renovável, forçando a humanidade a ir em busca por fontes energéticas mais sustentáveis. Além disso, não se pode deixar de imaginar como seria o planeta se o acúmulo de matéria orgânica no solo fosse desenfreado. O solo poderia ser completamente diferente e novos organismos se adaptariam para viver neste meio. De qualquer forma, o mundo seria outro se não fosse pelos fungos.